A Mariana fez um comentário que é muito legal, que a vida é política, né? A gente vive em torno da política. Tem uma coisa que, infelizmente, a gente foi educado para pensar que política é política partidária e só, quando não, quando todas as nossas decisões giram em torno de política. Por isso que eu brinquei, né? Tipo, são as canções políticas e não as canções de protesto, porque nem sempre eles estão protestando, mas eles estão se posicionando. Nós somos a favor da paz e do amor e contra a guerra. É, Posicionamento. isso que vocês falaram é super importante justamente por isso. Não gosto de política, não sei o quê. Por não gostar, galera, que a gente está vivendo os tempos que estamos É, vivendo, entendeu? E a gente faz política o tempo inteiro. O tempo inteiro, não é só, como claro, a Bruna todos falou, os assuntos. política Por exemplo, partidária. é guerra, a minha posição e opinião sobre a guerra, mas também é sobre o estado de bem-estar social, é sobre uso de drogas e legalização delas ou não. E aí a É. gente vai para milhões de assuntos, tudo isso é política. E eu acho que nesse quesito a gente já pode até trazer, né? O Lennon foi o Beatle que mais se posicionou. Com Isso, certeza. isso fica claro logo após o fim da banda, que a gente vai ver na quantidade de músicas que aparecem logo na carreira solo, né? Tem algumas músicas bem datadas, assim, que nem são sucesso, só mesmo pra galera que mergulha fundo, assim, na discografia solo. Mas é isso, a banda em si. E engraçado que a All Needs Love. Engraçado não, curioso, acho que seria o termo mais correto a empregar. Que a All Needs Love apareceu na lista da semana passada, né? Das Love Songs, e na de protesto ou política, como a Bruna sugeriu. Mas tem gente Sensacional. mas muita gente morreu por pregar isso, né, Sal? Muita gente morreu. Isso que eu queria falar. Eu falei no final da live passada que eu estava um pouquinho no brilho, mas hoje eu tô tomando água aqui na caneca do meu querido amigo. Ó, aqui, ó, a canequinha que eu tenho. Eu não acredito que tu tem essa caneca, eu não tenho. Gilvan, nós vamos brigar feio. A Daisy que me presenteou. Minha querida Daisy, a Yokostol Brasil, que faz aqui o apoio cultural da live, me presenteou. Mas eu acho que ela e o Gilvan combinaram de me mandar. Vamos providenciar uma para a Bruna. Bom, o Eu Sometime in New York City, já que a gente está falando de carreira solo do Lennon, é praticamente o grande disco O político manifesto dele. dele, o posicionamento dele, é verdade. Tem algumas canções que a gente vai passar por aqui. Mas eu só queria falar sobre a mensagem que o Fábio destacou de All Needs Love, que é o Paz e Amor, que hoje em dia parece que ficou meio clichêzão, né? O Ringão lá e tal. Na época não era, né? E paz e amor, cara, é a mensagem mais importante do cristianismo. E não armem-se, sacou? É isso. Assim, é paz e amor, e não armem-se ou odeiem a pessoa que não concorda com você. Odeio diferente. Não é isso, né? Então, assim, leia a Bíblia certa. Só isso. Eu O tenho problema é agora. sempre a interpretação de texto, gente. Muito. É um grande problema. Eu vou trazer duas canções agora para a gente falar que são que usam animais, né, para ilustrar, assim. Uma não tem nada a ver com a outra, mas eu só achei curioso que na ordem ficou, que é Blackbird, né, que pode ser traduzido como um melro, né, um pássaro preto e Melro. tal. Vou pegar aqui a palavra do Senhor, graças a Deus, para a gente falar de Blackbird. Beleza. Então. E a outra é Pigs. Ainda bem que eu falo, o Bruno, geralmente nas lives eu sempre falava que a Bíblia aqui era o livro do Mark Lewison, do Complete Recording Sessions, mas esse aí acho que passou a ser a Desde palavra o lançamento. direta. A gente fez uma live na Belas Letras. Eu produzo também os podcasts do Som na Caixa da Belas Letras. Eu assisti. A gente fez a live das letras, uma live bitomaníaca, mas falando muito das letras. E aí eu entrei na piadinha com essa, e agora eu só consigo dizer que é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, Paul McCartney. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, a primeira que eu falei é Blackbird, que a Bruna está vendo ali, a gente pode começar a falar dela, e depois Pigs, do George Harrison, as duas no álbum branco, né? As duas lançadas em 68. Vamos falar, então. Eu achei curioso, Bruna, antes de você iniciar, foi um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho. Não sei se vocês três concordam. Que eu não vou achar, né?
É que o Paul, ele falou isso recentemente, né? Que era para os direitos civis dos negros americanos na época. Isso, mas, o comentário durante foi esse. Que ele estaria tentando talvez surfar nessa onda, ou talvez ele não tinha pensado nisso na época, aqui, e agora ele fazendo uma retrospectiva, ele consegue entender isso dessa forma. Achei aqui. Cara, assim, eu não sei, engraçado, numa época que você ouvia as coisas e não tinha acesso ao que o autor falava, você não entrava no YouTube e lia sobre... Eu sempre fiz essa interpretação do Poe, eu até fiquei muito feliz quando ele finalmente falou, porque para mim era sobre direitos civis americanos, era sobre o apartheid na África do Sul, para mim sempre foi. Sobretudo a questão do take these broken wings and learn to fly. Em toda a sua vida você está só esperando esse momento de ser livre. Para mim aquilo soava tão Nelson Mandela que eu falei, cara, se não for, para mim é o famoso coisa infantil lá, né? Para mim Para mim tá? Para mim assim, e tá bom, né? Também. Eu tenho memória de ler e ouvir sobre isso já faz mais ou menos uns 20 anos, porque o Back to US, o DVD show do Paul, ele já fala sobre Blackbird assim, então já faz 20 anos. Se eu não estou enganada, eu não estou com essa biografia aqui, porque minha mãe me roubou, nunca mais me devolveu. A biografia do Paul pelo Barry Miles, eles também falam sobre isso. Então, eu acho que sim, Homero, assim, não... Eu acho que assim, o Paul sempre teve essa coisa de... Tirando, acho que assim, Give Ireland Back to the Irish, que aí, assim, estou falando claramente sobre uma questão política, ele nunca foi esse cara de escancarar a temática, mesmo que não fosse sobre político papo. Né? Assim, tem uma coisa de ser menos literal nas coisas. Né? Até sobre então, eu acho que isso também, nem entraria como uma questão de agora ele está surfando na onda ou não, até porque ele não precisaria falar, né? Assim. Mas sobre não precisa demais, né? Sobre religião o Paul também, ele é sutil, ele sempre, né? Ele sempre foi refratário a estabelecer ali que... Mas ele fala, né? O ponto é que ele tem uma frase dele, né? Que ele nunca gostou de explicar a letra, porque ele sempre quis que o sentido fosse aberto para quem ouvisse, né? E isso é muito interessante, sobretudo nele, que quando a gente vai ver a vida dele e as letras dele, o quão autobiográfico ele é nas suas letras, assim. E é lógico, se ele é tão autobiográfico nas suas letras e ele for fechar esse sentido, vai ser sempre a experiência dele com a Linda. E aí ele... De fato, ele restringe muito o alcance desse tipo de coisa. Mas ele se posiciona... O Off the Ground, por exemplo, é um disco muito ecológico, que naquela época era um posicionamento político muito forte. Looking 93, for Changes, né? Logo depois da Eco 92, é um disco político do Paul McCartney, dentro do jeito do Paul McCartney. Gente, Segunda Sem Carne, que é a coisa mais política do que isso. A Segunda Sem Carne. Mesmo o Fábio falou das canções espirituais do Paul, são muitas, só que ele é a espiritualidade sutil que ele coloca nas suas letras, né? Romero, agora, o Blackbird... O Looking for Changes não é nada sutil, né? Não. O Off the Ground é todo assim, o Hope of Deliverance, o Looking for Changes, todo disco ele é político nessa onda Eco 92. E é incrível como que o Blackbird, com essa nova hermenêutica, agora oficial do Senhor, né? Essa exegese que a gente faz assim da obra do Sir Paul McCartney, ela fica uma das canções... Ela já era linda, né? E ela fica ainda mais forte. Eu acho que casa tudo ali, fica tudo muito redondinho, né? E tem uma informação bem legal que ele traz aqui, que eu acho que é bacana da gente compartilhar, das coisas que ele vai se dando conta ao longo do tempo. Ele sabia que ele estava escrevendo sobre uma Blackbird, sobre uma garota negra. Isso fica muito claro, tá tudo certo. Os movimentos, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos era uma coisa que estava muito em voga naquele momento. Essa discussão era muito urgente e importante. 68 foi um ano horroroso para esse movimento, foi o ano da morte do Martin Luther King. Tem várias coisas que estão acontecendo ali. E uma coisa que eu queria falar antes que eu tinha me esquecido é, gente, o álbum branco eu acho que é o mais de músicas posicionadas políticas, né? A gente tem Pigs, a gente tem Blackbird, a gente tem Revolution,
Daqui a pouco pinta mais alguma que a gente não tá lembrando aqui agora. Revolution verdade. 9. Revolution 9. Sim. E ele fala que eu tenho plena consciência de que Liverpool foi um porto de escravos e que também abrigou a primeira comunidade caribenha na Inglaterra. Então também tem isso que está lá colado nele, que ele nem se dá conta, mas que também faz parte desse, né, desse impulso para escrever, assim. E o Blackbird, assim, se a gente for ver a cronologia, bate. Porque o Martin Luther King ele foi assassinado em abril de 68, né? E Blackbird foi composta e gravada logo na sequência, né? Então, se foi ou não, mas pelo menos na cronologia bate, né? Claro que foi. Assim, a gente não tem como afirmar 100%, mas há indícios, como você está falando, e os Beatles, aquilo que a gente já trouxe em algumas lives, eles nunca passavam incólumes ao que estava acontecendo no mundo, né, ao redor deles. Eles sempre foram essa parabólica ali de captar e devolver em forma de canções, né, de música. É que o Paul, ele tinha essa sutileza, né, que de repente o George e principalmente o John já não teriam tanto, né? O John, quando ele vai falar alguma coisa, ele... mais direto. Ele vai na jugular, né? E legal você trazer o George, né, que vem com a canção Pigs, depois do Lennon nos Beatles mesmo, e acho que em carreira solo foi o que mais fez canções assim, né? Se posicionando, né? Contra algo, né? Falando algo, né? Acho que o George Harrison tinha isso. Pigs é bem forte, né? Pigs é bem interessante, é uma mensagem Muito bem direta. E ele ainda corta um verso, né? Que era outra pancada, né? Que ele fala: é uma pena que os porcos sempre negociem na imundície. Tendo praticado seus jogos por anos, eles se tornaram especialistas, pressões por exercerem de todos os ângulos. Mas todos os outros que sobraram da música são uma crítica muito inteligente, né? Eu acho uma... E com aquele humor ácido do Harrison e fazendo essa leitura de um livro clássico, né? Eu acho muito legal o Pigs. Gosto de Pigs também. Não ia me posicionar, estou me posicionando. Tá vendo? Bruna, Fábio, gostaria de falar algo sobre Pigs? Eu acho Pig sensacional. Eu acho que ela também entra nesse bolo das canções de contracultura e dessa crítica social ao que até então era obrigativo, como dizer uma de uma amiga minha, no comportamento das pessoas, né? Também tem uma conexão, provavelmente, com o George Orwell, né? Sim. Não tem como não pensar nisso. Anos depois, o Roger Waters vai ampliar isso, né? Vai desdobrar isso. E aí tem algumas teorias de que também tem algumas citações e conexões com a galera do Charles Manson, enfim, mas eu acho que eu ficaria mais pelo caminho dessa construção do Orwell e dessa crítica muito clara a esse comportamento que a contracultura não quer mais repetir como sociedade. Total. Isso aí, Fábio, tranquilo? Falando nele, olha aqui. Olha o porquinho ali de George. Aqui. Do outro George. Do outro Porque eu falo que o lado 2, né, do primeiro disco do álbum branco, eu falo que é a Arca de Noé, né? Porque ali tem a Marta, tem o cachorro, tem o Blackbird, tem o Pigs, tem o Guaxinim, tem o macaquinho. Mesmo, tem o Raccoon. Tem o Guaxinim, tem o macaquinho do Why Don't We Do It in the Road, então é a Arca de Noé. Não, e Everybody's Got Something to Hide, except for Me and My Monkey. Pronto, também, tem todos os bichinhos. Verdade, eu nunca tinha olhado sob essa ótica. Quero mandar um beijo para minha mãe, que está sempre aqui prestigiando as lives. Beijo, minha mãe linda. Dona Eliane, lá direto do Rio de Janeiro, assistindo seu filho e os seus amigos aqui falando sobre música. Muito bom, muito bom.